noite, tudo bem? Meu nome é Lívia e eu sou coordenadora de expansão na Baré. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas capacitações do plano de navegação. E nessa terceira etapa a gente tem um tema muito importante, liderança. É exatamente essa palavra que a gente ouve tanto falar dentro do movimento Empresa Júnior, mas que às vezes quando a gente está começando a nossa jornada, pode não estar tão claro. Por isso eu queria começar com uma provocação a todos nós. Quem são os líderes que enxergamos? E eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim, por muito tempo, se alguém me fizesse essa mesma pergunta, eu pensaria logo em grandes figuras. Chefes de Estado, líderes religiosos ou pessoas que estiveram à frente de grandes movimentos políticos e sociais durante a história. É claro que essas pessoas foram e são, sim, grandes líderes. Mas será que o papel de liderança se restringe somente a essas grandes figuras? Para a gente começar a refletir um pouco mais sobre o que é liderança, eu queria primeiro trazer algumas palavras que a gente facilmente associa com ela, como autoridade, poder, orientar, guiar, capitão, chefe, mandante e inspirar. Com certeza, essas são só algumas das várias palavras que a gente associa com liderança. Mas será que esse é um conceito tão fácil da gente resumir em uma única palavra? É claro que não. Muito pelo contrário, a liderança é um conceito muito mais complexo, mas que varia de acordo com a realidade em que a gente está inserido. Então, os lugares que a gente frequenta, as pessoas que a gente convive, tudo isso são fatores que vão determinar o nosso conceito de liderança. Mas hoje eu queria trazer um conceito que pode ser novo para muitos de vocês, o de liderança servidora. Para isso, eu vou me basear principalmente em um livro chamado Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, de James Hunter. O contexto desse livro é basicamente a história do John, que tinha um ótimo emprego, ganhava muito bem, tinha uma família aparentemente perfeita, era líder de um grupo de beisebol e assim por diante. E com o tempo ele começa a ter vários problemas em todos esses ambientes. Isso se dá principalmente porque ele não estava sabendo desenvolver muito bem esses papéis de liderança que ele deveria exercer. E assim, ele vai meio que contra a vontade dele para um mosteiro em que existia um monge muito famoso que dava formações sobre liderança. No passado, esse monge já foi um grande empresário que era conhecido principalmente por tirar empresas à beira do colapso e fazer com que elas tivessem ótimos resultados. E é a partir dessas formações e desses ensinamentos que o contexto do livro vai ocorrendo. É um livro que eu recomendo muito fortemente para todo mundo que quer aprender mais sobre liderança, não só dentro do movimento Empresa Júnior, mas também para a vida. Em todo esse contexto, o livro traz uma definição de liderança muito interessante, que é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos para o bem comum. Eu deixei em negrita as palavras que eu acho centrais dessa definição, que é influenciar, trabalhar entusiasticamente e por objetivos em comum. E por quê? Um líder, acima de tudo, é alguém que influencia pessoas. Ele não só manda pessoas fazerem tarefas ou manda elas fazerem atividades, mas é uma pessoa que exerce influência sobre pessoas e sobre um grupo, e que usa essa influência para fazer com que as pessoas trabalhem com entusiasmo, que elas queiram entregar os melhores resultados e que elas façam aquilo que elas melhor puderem. Visando, claro, esse objetivo que o líder sempre tem muito claro em mente e também que ele consegue passar isso de forma muito transparente para todo mundo que ele lidera. Um outro ponto que eu acho muito central dessa definição é que ele diz que a liderança é uma habilidade. Logo, a gente não nasce com a habilidade, né? Tipo, a habilidade não é um dom, é algo que a gente treina e desenvolve ao longo da vida. Logo, se a liderança é uma habilidade, então a gente pode sim se tornar cada vez melhores lideranças. Outra questão também central desse livro é que ele fala muito que a liderança é sobre caráter. Não é sobre aquilo que fazemos, mas é sobre aquilo que somos. Isso vem muito da ideia de que muitas vezes a gente pensa que um líder é um grande gestor, que é aquela pessoa que faz muito e sabe fazer com que as outras pessoas também façam. Apesar de muitas vezes o líder ter que demonstrar uma característica de um grande gestor, liderança não é só sobre isso. É muito mais sobre aquilo que você é sobre o seu caráter. É a forma como você se comporta e é sobre os seus valores, as suas qualidades e os seus comportamentos acima de tudo. Outra questão também, que as pessoas geralmente fazem muita confusão, é que a gente precisa de uma equipe muito bem delimitada no trabalho ou na faculdade para a gente ter um papel de líder. Mas não. O papel de uma liderança pode ser desenvolvido em qualquer lugar que a gente tenha 2 ou mais pessoas. Então, na sua casa, muito provavelmente, você tem um líder. Seus pais, seus avós. No trabalho, a gente tem. No seu grupo de amigos, você pode ter uma liderança ali que é mais evidente, né? Aquela pessoa que está à frente de tudo e que influencia os outros amigos.
Então, um papel de liderança não se restringe somente a ambiente de trabalho e de estudo. Levando em conta todos esses conceitos e essas considerações, o Hunter fala que existem principais duas formas de a gente exercer a liderança, que é por meio do poder e por meio da autoridade. O que seria a definição de poder para ele? Seria a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Então, quando a gente fala de uma liderança exercida pelo poder, a gente fala principalmente de uma relação de obrigação, em que a pessoa faz aquilo porque ela é obrigada, porque você tem um cargo, uma posição hierárquica maior do que ela, ou porque naquele momento você tem mais força em uma determinada situação. Já quando a gente fala de autoridade, a gente vem para uma habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Então, quando a gente fala de uma liderança exercida pela autoridade, a gente fala muito pelaquela pessoa que exerce influência sobre um grupo. Mas tá, Lívia, você já deu para mim a diferença entre exercer a liderança pelo poder e pela autoridade. Mas por que eu tenho que escolher usar a autoridade quando utilizar o poder parece ser muito mais fácil, né? Eu não vou conseguir o que eu quero das duas formas? A pessoa não vai fazer aquilo que eu quero? Bom, ela vai, mas a resposta é muito simples. Utilizar o poder, às vezes, é necessário, mas excessivamente ele desgasta as relações. A gente pode ver muito pelo exemplo de que a fase da rebeldia, por exemplo, nos adolescentes, se dá muito porque eles tinham uma relação de obrigação e de poder muito forte em relação aos seus pais ou das pessoas que lhe criaram. E isso a gente pode ver também nas nossas relações dentro da EJ, que utilizar o poder pode ser muito desgastante. Porque quando a gente olha para uma realidade que todo mundo ali exerce um trabalho voluntário, então quando a gente tem uma liderança que exerce muito poder sobre a gente, que manda só a gente fazer aquilo o tempo inteiro e que usa principalmente da obrigação, a gente desgasta não só as nossas relações dentro da empresa júnior, mas também o nosso propósito de estar ali fazendo diariamente o que a gente quer e o que a gente acredita. E aí tem um conceito que ele traz muito, que é que as pessoas devem seguir você de livre e espontânea vontade. Isso significa exercer a liderança por meio da autoridade e não do poder. Mas tá, Lívia, eu já entendi porque eu tenho que sempre cultivar a minha liderança pela autoridade e conquistar a influência por isso. Mas como é que eu faço para conquistar a autoridade? E além disso, o que eu faço para conquistar a influência? Eu estou começando a minha jornada no MEG agora e eu não me vejo como liderança, eu não me vejo como uma pessoa influente. Tá, eu vou pedir uma coisa bem simples para você agora. Pense nas pessoas que exercem mais influência na sua vida hoje. Eu não sei você, mas pelo menos eu pensei em familiares, nos meus pais, em professores que me acompanharam na minha trajetória acadêmica e o que todas essas pessoas que eu e você pensamos têm a ver, né? O que elas têm em comum? É muito simples. A gente vê que a autoridade se constrói com serviço. Todas essas pessoas foram aquelas que, na nossa trajetória, nos serviram. Então, os nossos pais hoje têm muita influência por a gente porque a gente percebe que eles serviram a gente mais do que eles precisavam. Ou um professor que acompanhou a gente na nossa trajetória acadêmica. A gente viu que ele servia a gente mais do que era necessário. Ele não só dava aula e ia embora. Ele te auxiliava em projetos, ele tirava as suas dúvidas, às vezes ele ficava mais tempo na escola só para te dar alguma ajuda. Então, esses tipos de exemplo são pessoas que hoje exercem influência na nossa vida porque foram pessoas que serviram a gente, que construíram a autoridade por meio do serviço. Mas quais são os principais comportamentos dessas pessoas que constroem a autoridade por meio do serviço? Aqui a gente pode citar alguns principais que são comprometimento, sacrifício, doação, cuidado e atender necessidades. A gente vê que sacrifício, doação e cuidado, por exemplo, são muito ligados aos nossos familiares ou às pessoas que a gente tem algum tipo de vínculo afetivo. Mas quando a gente fala de relações profissionais, a gente fala principalmente de comprometimento e de atender necessidades. São pessoas que sempre estão prontas ali para darem qualquer suporte que a gente precisa e a gente vê que muitas vezes elas fazem isso mais do que elas deveriam e mais do que é a obrigação delas. E aí eu queria trazer um adendo aqui nesse último ponto, que é de atender necessidades, que é muito diferente de atender desejos. Qual seria a diferença? Bom,
Desejo é basicamente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente anseia e que a gente quer no momento, apesar de todas as circunstâncias. Necessidade, por outro lado, às vezes é muito diferente do que a gente quer. É sobre o que a gente realmente precisa naquele momento. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Vamos dizer que um professor hoje que tem muita influência na minha vida, uma vez eu fiz um trabalho muito ruim, realmente não me dediquei, só que o meu desejo naquela hora é que ele me desse uma nota 10. O que ele fez? Me deu 10? Não. Ele me deu um 3 e pontuou onde eu estava errada, mandou eu fazer o trabalho de novo e me pontuou para que eu pudesse ter uma vida acadêmica melhor, para que eu pudesse fazer trabalhos melhores futuramente e que eu pudesse ser uma melhor profissional por consequência. Naquele momento, ele não fez o que eu desejava. Eu desejava tirar um 10, mesmo que eu tivesse feito um trabalho muito ruim. E o que ele fez? Atendeu às minhas necessidades. Porque ele sabia que naquele momento, mesmo que fosse duro para mim, valia muito mais eu ter as melhores sugestões, ele me dar as melhores indicações para que eu pudesse crescer como profissional depois. A gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, de que na maioria das vezes, um líder vai ser alguém que vai precisar fazer escolhas difíceis, porque ele não tem que estar focado em atender desejos dos seus liderados, e sim atender às suas necessidades, aquilo que realmente eles precisam ou que uma organização precisa no momento para ter melhores resultados depois, mesmo que sejam decisões mais difíceis de se tomar. Mas então, a gente já citou um pouco de como um líder geralmente age, quais são os comportamentos que um líder tem para que ele construa essa autoridade através do serviço. Mas quais são as qualidades de um líder? Aqui a gente pode elencar algumas principais, que são respeito, altruísmo, honestidade, compromisso, de novo, paciência, gentileza e humildade. E o que a gente pode tirar de conclusão de todas essas qualidades de um líder? Alguma delas é uma qualidade inata? É um dom que a gente nasce tendo alguma qualidade dessas? Não, muito pelo contrário. São qualidades que a gente aprende a ter com o passar do tempo. Como? A gente não nasce sabendo respeitar ninguém. A gente não nasce sabendo ser honesto. A gente aprende a ser. Portanto, a gente pode ver que as qualidades de um líder não são de nascença. São comportamentais. Logo, são escolhas. Por que elas são escolhas? A gente escolhe no momento que a gente é honesto, a gente escolhe ser honesto. A gente escolhe ser uma pessoa mais humilde a cada dia. A gente escolhe ser uma pessoa que respeita o próximo. É por isso que a gente fala que as qualidades de um líder não são de nascença, não são dons, são comportamentais. A gente escolhe ter as qualidades de um líder. Logo, a gente pode treinar qualidades para que elas se fortaleçam ou para que a gente treine e tenha mais habilidades que a gente não vê hoje em nós. Por exemplo, se eu vejo que eu sou uma pessoa que tem muito respeito, mas eu não sou muito paciente, eu posso me treinar para cada vez ser uma pessoa mais paciente e assim por diante. A grande conclusão de tudo isso que a gente falou é que você pode sim se desenvolver como uma liderança. Não só se desenvolver como uma liderança, mas se fortalecer como uma liderança de cada vez mais influência. Mas tá, Lívia, tu falou e ainda não chegou ao grande ponto de o que é ser, afinal, um líder no movimento Empresa Júnior. Mas calma. Antes da gente falar o que é ser uma liderança no movimento Empresa Júnior, a gente precisa lembrar da razão pela qual a gente está aqui. Logo, da nossa missão enquanto movimento, que é formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E se vocês perceberem, eu deixei aqui em negrito uma parte que eu acho central para essa nossa discussão sobre o que é ser um líder no movimento Empresa Júnior, que é vivência empresarial, que está descrita aqui na nossa declaração de missão. Mas, afinal, o que é a vivência empresarial? A gente tem que a vivência empresarial é a metodologia de formação de lideranças no movimento Empresa Júnior. Tá, então se a vivência empresarial é uma metodologia de formação de lideranças e a vivência empresarial está descrita na nossa declaração de missão enquanto movimento, então está subentendido que nós, enquanto movimento, temos a missão de formar melhores lideranças. A gente tem, inclusive, um documento chamado Vivência Empresarial, que é um documento de apoio ao planejamento estratégico do triênio 2019-2021. E se você quiser saber mais, eu super indico a leitura. É um documento muito rico para quem quer aprender a ser um melhor líder dentro do movimento Empresa Júnior.
Mas tá, Lívia, eu já entendi o que é vivência empresarial, que é exatamente essa metodologia de formação de lideranças que está inserida dentro da nossa missão enquanto movimento. Logo, uma das nossas missões é formar melhores lideranças para o Brasil. Mas, afinal, o que é a liderança para o MEG? E eu diria que é um conceito muito simples, mas ao mesmo tempo muito grandioso. Unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito. E eu deixei aqui em negrito as palavras que eu acho centrais dessa definição, que é unir, resultado e propósito. Assim como eu fiz naquela primeira definição que a gente deu lá no comecinho, não sei se vocês se recordam, mas ela era a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos para o bem comum. E eu vou ser até um pouco ousada agora, porque eu vou comparar essa definição de liderança do James Hunter com a nossa definição de liderança dentro do movimento Empresa Júnior. Então, se antes a gente tinha que a liderança é a habilidade de influenciar pessoas, no MEG a gente não fala só de influenciar pessoas, mas de usar essa influência para unir um grupo. Porque a gente sabe que quando a gente consegue exercer influência sobre um grupo, a gente tem resultados muito melhores do que a gente simplesmente influenciar pessoas de forma individual. Também a gente falava de trabalhar entusiasticamente. No MEG a gente não só fala de trabalhar, mas a gente fala de trabalhar para alcançar resultados. Não só porque são números, mas porque eles traduzem os reais impactos que nós geramos no nosso ecossistema enquanto empresário júnior. E se a gente falava de atingir objetivos, a gente não fala só de objetivos, que são algo que a gente pode atingir agora e depois muda. Mas a gente fala de algo muito maior. A gente fala de um propósito que move a gente em qualquer trabalho que a gente exerça dentro do movimento, que é exatamente o Brasil empreendedor que a gente tanto sonha. Mas tá, Lívia, agora tudo faz sentido, que tu mostrou a definição de liderança para o MEG e falou que existe, né, a vivência empresarial, que é exatamente essa metodologia de formação de lideranças dentro do movimento. Então, o que seria essa metodologia? Bom, a gente está olhando para ela agora. A gente chama carinhosamente essa mandala de mandala do líder empreendedor ou mandala da vivência empresarial. E a gente pode ver que ela é dividida em 3 eixos, que são exatamente os eixos da nossa definição de liderança, que é unir um grupo capaz de alcançar resultados e orientados por um propósito. E dentro desses eixos, a gente tem diferentes níveis. E vale dizer que o empresário júnior não evolui na mesma medida de nível em todos os eixos. Isso acontece de forma muito, muito individual e a partir das vivências de cada empresário júnior na sua EJ, na sua federação e dentro do movimento como um todo. E agora a gente vai analisar melhor cada eixo dessa mandala do líder empreendedor. E no primeiro eixo a gente tem unir um grupo, né? E como primeiro nível nós temos sentir-se parte do grupo. Essa é a fase em que principalmente a gente está entrando na EJ ou quando a gente está fundando a nossa EJ. Que a gente começa a se identificar com as pessoas que estão ali, a gente começa a se ver nos valores e na missão que a EJ tem ou que nós estamos construindo e que nós sentimos que realmente estar ali faz sentido e que tudo que essa organização está fazendo faz sentido para o nosso futuro e para o futuro das próximas gerações. No segundo nível, a gente tem que superar desafios compartilhados. Aqui, além da gente se identificar e a gente ver que isso faz sentido para a gente, nós temos um alto senso de responsabilidade e nós já nos sentimos à vontade para propor melhorias para a EJ e fazer com que ela seja a sua melhor versão. Nós basicamente tomamos a responsabilidade por fazer a EJ ser cada vez melhor para aqueles que vão vir depois de nós. E no terceiro nível, nós temos empoderar um time de alta performance. Aqui, a gente já tem um senso analítico muito mais desenvolvido, a gente já está super à vontade de fazer parte desse grupo, a gente já é capaz de promover melhorias, mas, acima de tudo, a gente é muito estratégico e a gente consegue enxergar maneiras de não só ter isso para a gente, mas conseguir transmitir isso para as pessoas dentro da EJ. Então, nós também temos um conhecimento do perfil de cada pessoa que está com a gente ali, a gente sabe como a nossa EJ funciona e a gente consegue empoderar esse time para que a gente realmente consiga atingir a nossa alta performance dentro das nossas condições. Já no segundo eixo da nossa mandala, nós temos o eixo capaz de alcançar resultados. E no primeiro nível temos aprender fazendo constantemente, que é basicamente quando a gente aprende a fazer os serviços da nossa EJ, quando a gente aprende a executar os projetos, a gente começa a ter contato com clientes, a gente sabe como funciona essa dinâmica de projetos e, acima de tudo, priorizamos a prática em vez da teorização, porque a gente entende que assim nós vamos aprender e vamos nos desenvolver como melhores empresários juniores.
Já no segundo nível, nós temos protagonizar soluções para o mercado. Aqui, com esses conhecimentos prévios, de saber como executar projetos, de ter contato com o mercado, a gente desenvolve um senso analítico maior e começa a pensar em soluções para o mercado, seja aprimorando os serviços que nós já temos ou pensando em novas soluções, a partir dessa visão crítica que a gente desenvolveu e a partir daquele conhecimento prévio que a gente adquiriu antes. Já no terceiro nível, nós temos promover transformações no ecossistema. Aqui, você não só sabe como executar os projetos da CJ, você não só pensa em inovar e como promover melhores soluções para o mercado, mas você tem uma visão ampla daquilo que a CJ pode oferecer e você tem uma visão maior de todos os atores que estão envolvidos no ecossistema da CJ. Então, todo mundo que a CJ pode impactar, todo mundo que a CJ pode oferecer serviços, todos os eixos que a CJ está envolvida. E você começa a promover realmente transformações no ecossistema como um todo, não só dentro da EJ, não só no mercado, mas no ecossistema em que ela está inserida. E no terceiro eixo, nós temos orientados para um propósito. No primeiro nível, a gente tem que conectar-se com o propósito do MED. Aqui é quando a gente entra no movimento, quando a gente começa a ver sentido na nossa missão, nos nossos valores e naquilo que a gente faz enquanto movimento. A gente vê valor e enxerga que o MED é uma das maneiras de promover mudanças no Brasil e de formar melhores lideranças para o futuro. No segundo nível, a gente tem que colaborar ativamente com a rede. Que a partir do momento que a gente se identifica com o MED, com os seus valores, com aquilo que a gente faz e vê que ele é um potencial agente de transformação, a gente começa a colaborar ativamente com essa rede. A gente começa a ir nos eventos, a colaborar com outras empresas juniores, a trocar, a fazer bench e colaborar realmente ativamente com essa rede para que ela cresça. A gente cria esse senso de responsabilidade e sabe que nós somos atores responsáveis por fazer essa rede ser maior e melhor a cada ano que passa. E no terceiro nível, liderar com consciência e coerência. Aqui é principalmente quando a gente se torna uma pessoa exemplo dentro do movimento. Quando a partir das nossas ações, daquilo que a gente consegue transparecer realmente o que é ser um empresário júnior. A gente consegue ser um exemplo para as pessoas da nossa CJ, da nossa federação e do MED. A gente realmente veste a camisa e consegue transparecer isso para as outras pessoas a partir da nossa vivência, ser transparente e realmente condizer com aquilo que a gente acredita e, acima de tudo, com aquilo que a gente faz. É o que eu diria de ser o líder que faz e não que fala. A gente vive aquilo que a gente prega dentro do movimento 100%. Então é isso, gente. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui até agora. Foi uma capacitação realmente para esclarecer vocês sobre o que é ser uma liderança e sobre o que é ser uma liderança no MED. Eu espero que tenha gerado vários insights na cabeça de vocês e saibam que vocês sempre podem procurar a gente para saber como implementar melhor essa montada do líder empreendedor, como se desenvolver e, acima de tudo, ir atrás de materiais que façam você crescer enquanto liderança no MED e do Brasil. Tchau!